Sou Maria Aparecida Vaz, auxiliar de enfermagem, falo em nome dos integrantes da Chapa 2, Transparência, Resgate e Dignidade, do processo eleitoral do Sindicato dos Auxiliares Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, cujo mandato é de 2016-2019. Se faz necessária essa nota de esclarecimento, devido ao senhor Luciano Pinheiro, que se diz ser tesoureiro do SATENG, em vídeo no site da entidade, afirmar que o processo eleitoral do SATENG ocorreu com transparência, lisura, democracia, dignidade e respeito. E que sua chapa 1, situação, obteve uma expressiva votação. Veja, 67 votos no universo de quase 3.000 votantes. Até porque a Chapa 2 não teve como fazer campanha com 3 dias somente. Muito menos material da campanha tivemos o direito de fazer. Ao contrário da Chapa 1, que colocou no dia seguinte seu material, pois já estava confeccionado, porque eram eles que se encontravam na máquina do sindicato. Como que esse senhor Luciano, que está conselheiro do COREM-RJ e que deveria defender o respeito, a ética nas instituições, vem usar o site do SATENG e fazer essas afirmações mentirosas? Ele deveria ter tido decência e dito que o processo eleitoral do sindicato encontra-se judicializado na 2ª Vara Federal do Trabalho, processo número 0100414201650100002 e que teremos uma nova audiência em outubro próximo, e que a demora na decisão judicial para uma nova eleição está se dando por conta das graves irregularidades da documentação da Chapa 1, situação. Chapa dele, e que o juízo teve que nomear um perito para emitir laudo pericial, o que já foi feito e ficou constatada fraude na assinatura em documento público em uma declaração de uma candidata. Esclareço que não parou por aí. O processo eleitoral do SATENG foi realizado ainda com outras irregularidades, tais como publicação do edital com 3 dias para inscrição de chapa. Dos 13 integrantes da Chapa 1 da situação, 12 candidatos apresentaram a maioria da documentação em descumprimento ao regimento eleitoral, ao ponto de uma candidata não comprovar seu exercício profissional no ato da inscrição da chapa, através da cédula do COREM-RJ, por ter feito transferência do COREM Rondônia para o COREM-RJ e não ter concluído ainda naquele ato a transferência do seu registro, exigência do artigo 6 do regimento eleitoral. Outra candidata apresentou um aditamento ao seu certificado de auxiliar de enfermagem como se fosse a comprovação da cédula profissional, o que é um absurdo. E ainda mais, 5 candidatos não apresentaram também a cédula profissional, e sim caderneta de votação, que foi revogada em 2014 pelo COFEI, devido às eleições dos conselhos passarem a ser online, além de outras pendências. E o mais grave foi que a comissão eleitoral, através de sua presidente, a senhora Shirley Cizinando, também conselheira do COREM-RJ, que não pagava as mensalidades do SATENG, estando assim inelegível para o cargo, e mesmo assim assumiu o comando da eleição. Mesmo a Chapa 2 impugnando ela e os 12 candidatos inelegíveis, a comissão eleitoral ignorou tudo, fazendo vista grossa. E pior ainda, essa comissão eleitoral desrespeitou tradicionalmente o colégio eleitoral do SATENG, sem menor compromisso e respeito com a democracia, mesmo sabendo que a categoria trabalha em regime de plantão, não instalando urnas nos grandes hospitais como servidores do Estado, do Andaraí, de Bom Sucesso,
Maternidade Fernando Magalhães, Salgado Filho, Lourenço Jorge, Jesus, Paulino Werneck e urnas itinerantes na Zona Norte e Zona Oeste, como sempre foi, dificultando o acesso da categoria a exercer o direito de cidadania e de poder votar. Colocando urna somente no Hospital Souza Aguiar e Miguel Couto, que fica no bairro da Gávea. A história conta o quanto foi difícil fundar o nosso sindicato e lutar por ele durante todos esses anos, para que pessoas descompromissadas, desqualificadas e manipuladas por terceiros e com interesses escusos venham depois desrespeitar o sacrifício de seus fundadores e principalmente de toda a categoria que sempre clamou por respeito e dignidade. Não podemos concordar que um grupo fique dentro do sindicato ilegitimamente por uma fraude eleitoral e ter entrado pelo tapetão. Deixo aqui o compromisso da Chapa 2 de continuar a lutar e resgatar o SATENG, devolvendo aos auxiliares e técnicos em enfermagem uma entidade forte como sempre foi, digna e respeitada por todos, principalmente por sua base. Obrigada.